Boa tarde. Para conversar comigo sobre tradução literária e edição de poesia, tenho a Sandra Tamel e o João Reis, que passo a apresentar brevemente. A Sandra Tamel é editora e tradutora, vive em Moçambique. O seu trabalho tem-se destacado muito no seu país e além fronteiras, de alguma maneira tendo inaugurado uma tradição de tradução literária que não existia antes. A Sandra organiza anualmente um concurso de tradução literária, fundou a Associação dos Tradutores e Intérpretes de Moçambique, consagrou um dia dedicado à tradução internacional, celebrado a 30 de setembro, e que foi, aliás, destacado na Feira do Livro de Londres com uma menção especial. Uma das suas grandes preocupações é tornar a cena literária moçambicana mais diversa e mais inclusiva. O João Reis vive em Portugal, é escritor e tradutor, com uma passagem pela área da edição, quando fundou a editora Eucleia. Como tradutor, especializa-se em línguas escandinavas, tendo vertido para português dezenas de livros em vários géneros, de autores tão distintos como Selma Lagerlöf, Johan Kalman Stephenson ou August Strindberg. É autor de 5 romances, publicados também no estrangeiro. O romance de estreia foi A Noiva do Tradutor e, mais recentemente, o curioso Quando Servi, Gil Vicente. Foi 2 vezes finalista do Prémio Fernando Namora e semifinalista do Prémio Oceanos. Em 2018, foi-lhe atribuída pelo Ministério da Cultura uma bolsa de criação literária. O mote para esta conversa, integrada no Ronda Festival Literário, é a tradução e edição de poesia, um género literário que se considera difícil de comercializar, que padece de um déficit crónico de leitores, mas que, por outro lado, parece congregar os leitores mais dedicados e suscitar algumas das questões mais interessantes no processo editorial. Eu começo pelo João Reis, que está neste momento a preparar traduções de Fernando Pessoa para sueco e para inglês. João, ao fim de tantos anos a traduzir prosa, com enfoque nas línguas escandinavas, impenetráveis para a maioria de nós, como é traduzir para uma língua estrangeira um monstro sagrado da poesia portuguesa, alvo de um impressionante número de traduções? Que processo é este? Olá, Madalena. É assim, eu diria que a maior dificuldade nem está em traduzir propriamente Fernando Pessoa ou qualquer outro nome assim mais sonante, digamos assim, da literatura. A principal dificuldade será a transposição entre uma língua, neste caso é uma língua românica, o português, para uma língua germânica. Tanto o inglês quanto o sueco, mas foquemos-nos, por exemplo, no sueco, que é uma língua que é bastante estranha, digamos assim, para a maioria das pessoas que nos estarão a ouvir. O que acontece é que a poesia, não só na poesia, acontece o mesmo na prosa, a meu ver, porque eu traduzo sobretudo prosa, ao longo da minha vida traduzo sobretudo prosa. O que acontece na passagem de uma língua românica para uma germânica ou de uma germânica para a românica é que há toda uma diferente disposição, neste caso da métrica, da sintaxe, e até em termos lexicais, por exemplo, em português acabamos por ter uma maior escolha em termos de léxico do que, por exemplo, o sueco, que admite muito mais um certo tipo de repetição do substantivo ou do nome. Enquanto o português isso não é tão aceitável, pelo menos no português escrito, mais do que no coloquial, obviamente. E o que acontece é que isto, como a poesia, ao contrário da prosa, que nós temos, por exemplo, um romance, nós temos várias centenas de páginas, por exemplo, em que o autor transmite a ideia, a história, seja o que for. No fundo, um poeta é quase um atirador furtivo, não é? Comparado com um escritor de prosa. Porque tem que ser muito mais conciso e, aliás, escrever poesia, a meu ver, pelo menos, é muito mais difícil do que escrever prosa. Ou pelo menos boa poesia. Penso que há muito mais bons prosadores do que bons poetas, porque lá está, a poesia vive muito da questão. Há que ser sucinto, mas ao mesmo tempo
há que transmitir algo, obviamente dependendo da corrente da poesia que se esteja a abordar, e depende muito mais do que a prosa, dessa questão da métrica, da sonoridade. E essa é sobretudo a maior dificuldade que se sente ao passar, porque, por exemplo, imaginemos, para dar um exemplo, e sair um pouco do campo abstrato, imaginemos aquele género de rima ou jogo de palavras que nós conhecemos bem em português, alguns dos quais entraram no nosso imaginário coletivo. Primeiro entranha-se, primeiro estranha-se, depois entranha-se, este género de trocadilhos, de jogos de linguagem que são quase impossíveis de reproduzir fielmente ou totalmente fielmente, de forma totalmente fiel, quando passamos para outra língua, nomeadamente uma língua tão diferente da nossa, não é? É muito difícil conseguir transmitir este género de jogos de palavras, porque, por exemplo, dentro de Fernando Pessoa, aquilo que será talvez o mais fácil de traduzir, a meu ver, imaginemos os heterónimos de Fernando Pessoa, é Álvaro de Campos. É o mais fácil. Eu diria que sim, porque okay. Assim, tudo é difícil, mas para ti tudo é difícil, não é uma atividade fácil, mas eu diria que é porque ok, tem a mesma esse tipo de jogo de palavras, mas acaba por, como é uma poesia mais livre, em certo sentido, uma imagética não tão assente numa imagética nacional, digamos assim, acaba por ser mais fácil de transpor, porque nós também temos essa questão, que aliás a Sandra também sabe, que é quando nós traduzimos, nós adaptamos o texto, não é? Isto aplica-se na prosa e na poesia. Isto acontece muito, sobretudo quando começamos a falar, se calhar não acontece tanto ao passar de espanhol, castelhano, francês para português, são culturas um pouco mais próximas das nossas, mas acontece quando passamos destas culturas de sueco, norueguês para português e vice-versa. O que acontece é que, embora tenhamos a mesma matriz cultural, religiosa, europeia, o que acontece é que há algumas disparidades e idiosincrasias locais em que, por exemplo, até pode ser fácil traduzir, mas não conseguimos transmitir esse género de sensação ou a ideia que está por trás. E eu penso que essa é também uma das dificuldades de traduzir, neste caso, de português para essas línguas. E neste caso, a Fernando Pessoa também. Recria-se mais. Sim. João, sim, que acho que sim. há um trabalho maior de recriação na passagem do português para uma língua escandinava, como o sueco. Sim. Sim, aliás, isso é visível também na prosa, mas na poesia é muito claro, acho que é muito claro. Aliás, se pensarem um pouco, por exemplo, se traduzir um livro, não estou a desmerecer o trabalho dos colegas castelhanos, nem pouco mais ou menos, mas é muito mais fácil traduzir, não é preciso dar tantas voltas ao texto para falar coloquialmente, do espanhol do que, por exemplo, o sueco. Por exemplo, é mais fácil traduzir sueco para inglês porque, como são línguas germânicas, embora sejam diferentes, Exato. Tem a sintaxe é semelhante. Neste caso, até é mais semelhante o sueco com o inglês do que com o alemão. Por exemplo, o alemão temos aquelas traduções da frase, etc. Portanto, é mais difícil traduzir para outro grupo de línguas, digamos assim, outro. E eu acho que é sobretudo essa a dificuldade, porque ainda para mais são línguas que, no caso do sueco, é notório, são línguas mais rígidas em termos sintáticos, em termos gramaticais em geral, portanto, ela tem que ocupar aquela posição. Obviamente depois temos aquela questão experimental, mas normalmente tem que ocupar aquela posição. E a língua portuguesa acaba por ser mais maleável. E isso leva a que tem às vezes algumas dificuldades a transpor
algo que em português funciona de uma maneira, porque aquele verso termina de uma maneira e vai, no fundo, engatar com outro, e eu tenho de dar uma volta muito diferente para que faça sentido e transmita a ideia. João, se calhar já vamos voltar a esta questão do pessoa em sueco, que eu acho bastante curioso. E agora passar para a Sandra. A Sandra Tamel tem dedicado boa parte do seu trabalho em Moçambique à democratização do acesso à literatura, a despertar as atenções para a necessidade de sermos mais inclusivos, quer em questões de género, cor de pele, deficiência, por exemplo. Sandra, neste seu trabalho, neste seu processo de trabalho, que lugar ocupa a poesia? E por um lado, eu sei que a Sandra tem traduções de poesia, também gostava que nos falasse sobre elas, mas também gostava que falasse sobre qual é a expressão da edição de poesia em Moçambique, seja traduzida ou não, que trabalho é que ainda há a fazer? Obrigada, Madalena. É uma honra estar aqui com duas pessoas que eu admiro tanto, o João, que é engraçado que conheci-o exatamente por causa da noiva do tradutor e que tem uma citação que eu penso que fiz tantas anotações no livro e tem uma coisa que ele diz que é muito bonito, que é: sou tradutor, sou aquilo que faço e não sou ninguém. Sou um nome numa folha de papel. Eu adorei essa frase, João, parabéns, está muito bem conseguida. E poder, a sua capacidade de tradução da sua própria obra, que foi por causa dessa curiosidade que acabei buscando o João e conhecendo a sua obra. E então começo por aí, dizer que admiro muito e sinto-me honrada de participar neste painel. Então, respondendo à pergunta, sim, Moçambique é conhecido como a terra dos poetas. Então, publica-se, não tenho as estatísticas exatas, mas publica-se muito mais poesia do que prosa, e penso que há uma tradição literária muito mais sólida ou reconhecida como tradição literária pelos estudiosos em poesia do que em prosa. E nós temos grandes nomes como Eduardo White, Craveirinha, Noemi de Souza, e que inspiram uma nova geração de escritores e escritoras que vão tentando de alguma forma encontrar a sua própria voz. Traduzir poesia não é fácil. Dizia Eduardo White que o poeta é fingidor, e então imagino que o tradutor seja um fingidor ainda maior, quando tem principalmente o privilégio de ser o primeiro leitor na língua de chegada, tem o privilégio de conhecer a língua de chegada e transformar na sua interpretação, partida, desculpem, para a língua de chegada na sua interpretação. Eu tenho experiência mais na tradução de poetas iniciantes, porque eu acho que neste exercício de democratização da literatura, da leitura, do livro, da poesia, é importante ouvirmos o que os jovens estão a dizer, e principalmente num país africano, eu penso que a idade média do moçambicano são 18 anos. E então, nós temos de estar com o ouvido atento àquilo que os jovens estão a criar, e por isso é que eu tenho esta perspectiva de procurar autores que estão em estreia ou autores que prometem trazer algo de novo naquilo que é a sua poesia. E então, o primeiro exercício que eu faço, que é provocar um bocadinho os nossos poetas, porque existe, como disse, esta tradição literária, e então talvez tentar criar um sentido de disrupção. As pessoas dizem, a Sandra é muito disruptiva, e eu gosto disso, porque eu acho que é necessário introduzir um bocadinho de sangue novo, novas formas de ver e pensar a poesia. Por exemplo, um poeta que eu gostei muito de traduzir foi o Raymond Antrobus. Ele é anglo-jamaicano, é filho de uma inglesa e de um jamaicano, portanto ele é pai negro, mãe branca, e então traz também esta dicotomia que é importante no nosso país, porque apesar de sermos uma nação arco-íris,
a questão da raça ainda está presente, mas não se vê tanto na poesia contemporânea. E então eu penso que o papel da poesia é também esse, não é só no aspecto lírico, não é só no aspecto de pensar nas cartas de amor, na poesia mais ligeira, mas pensar numa poesia mais de ativismo. E então o Raymond Antrobus traz isso, porque ele é surdo, e ele fala na sua poesia sobre esta sua condição de surdez e traz uma nova interpretação de tudo, da vida, da forma de estar numa sociedade, de pertença. Então são questões, por isso é que eu considero que a poesia é central a tudo. Não se pode pensar uma sociedade intelectual sem se pensar que nós somos capazes de fazer poesia. Acho que é como o ar, eu considero assim. A poesia tem de estar presente, é tão necessária para nós, o ar que respiramos. Obrigada, Sandra. É muito interessante que fales sobre esta dimensão da poesia, porque isto leva-me a uma outra questão que eu gostaria de conversar convosco, e que vem a propósito da morte muito recente de dois grandes poetas, o Johann Margarit e o Lawrence Ferlinghetti, que têm duas concepções de poesia, diria eu, que talvez estejam nos antípodas uma da outra. Margaret é um cultor da poesia íntima, ao passo que Ferlinghetti se dedicou muito à poesia engajada. É claro que eu estou a simplificar para servir um argumento. E vou ler um passo de um ensaio do Johann Margarit, de um volume que foi publicado no ano passado, em que ele diz assim: qualquer pessoa, sentimento ou coisa que venha a fazer parte de um poema deverá primeiro pertencer ao mundo interior, tornar-se parte do mais fundo e secreto que exista em si mesmo ou no poeta. Este excerto está num ensaio de Johann Margarit, e eu vou passar para uma citação do Ferlinghetti, que está num dos seus livros híbridos entre ensaio e poesia, ou poesia em prosa, que é o Poetry as Insurgent Art, que diz assim: luta para mudares o mundo de tal forma que mais não seja necessário seres um dissidente. Eu acho que estas duas visões são duas visões distintas, mas evidentemente não esgotam toda a amplitude que a poesia pode assumir. Mas eu gostava de vos perguntar com qual destas duas famílias vocês se identificam mais, se é que a distinção é pertinente, como é evidente, e porquê? João, Sandra, não sei quem quer começar. Posso começar? Ou eu. Assim, Bom. Isto, Não, claro, pode ser porque a Sandra. eu assumi que vocês pertenceriam a famílias diferentes. Se calhar é uma assunção errada da minha parte, mas eu tentei imaginar isso. Sandra. Não sei se é errada. Sim, a Sandra, força. Olha, eu não conhecia a obra nem de um nem do outro, e fiquei extremamente assim aturdida com esta diferença, porque eu acho que tem momentos em que nós gravitamos de um lado para o outro, porque eu penso que como apreciadora de poesia isto não é estático. Há um momento que eu vou querer uma poesia e uma abordagem muito mais intimista, e penso que até os autores que tenho traduzido também vão gravitando de uma para a outra. Porque, por exemplo, tenho aqui a tradução de Feeling e Feio, que é de uma poeta sul-africana, a Danai Mopotsa, em que ela faz isso, em que ela mistura um bocadinho de poesia que fala do mais íntimo que ela tem, ela vai a profundezas do seu ser de forma tão extraordinária que até é assustador, mas ao mesmo tempo ela é uma feminista e não se aparta daquilo que são as questões de empoderamento da mulher e de valorização daquilo que são os direitos da mulher. Portanto, nesta obra ela mostra esta dicotomia. Portanto, eu gravitaria entre os dois, apesar de me identificar assim com um perfil que estive a investigar aquilo que era
a biografia de cada um deles e sinto que, porque há muito de ativista em mim, sou também nova na editoria, portanto estou a explorar esse lado, sou apreciadora de poesia, portanto o Ferlinghetti seria para onde eu gravitaria mais, mas sem deixar o lado intimista. E, como eu disse, a poesia tem, principalmente em Moçambique, uns poetas que lutaram pela independência, foram as primeiras vozes que se fizeram sentir para que se pensasse a independência do meu país. E então isso mostra que nós podemos usar aquilo que é a palavra, beleza, as rimas, o duplo sentido, como disse o João, um jogo de palavras, e fazer um poema que aparentemente é inocente, aparentemente é intimista, mas que está a clamar pela renascença e reconhecimento daquilo que é a força de um povo e gerar a criação de uma nação nova, como foi aqui. Temos o brado africano, com a Noémia de Souza e o Craveirinha. Então, eu penso que gravitamos entre os dois, mas o meu lado mais para Ferlinghetti. Claro que sim. João, Margarita ou Ferlinghetti? Lá está, é uma boa questão. Acabo por ir um pouco ao encontro do que a Sandra disse. Não irei totalmente nem para um lado nem para o outro. À partida, se calhar, iria, em termos de poesia, mais para uma abordagem, se calhar mais intimista, mas também, lá está, a tal poesia engajada, se assim podemos dizer. Por exemplo, para dar um exemplo, poetas que gosto muito, em português, Daniel Faria, podemos dizer, uma poesia mais intimista, a meu ver. Mas, por exemplo, também gosto muito da poesia de Mário Henrique Leiria, que era um surrealista. Um surrealista acaba, no fundo, por misturar um pouco do que são as suas vivências íntimas ou pessoais com quase sempre uma crítica à sociedade, ou um apontar de dedo à sociedade, ou aquele tão jocoso ou sarcástico. Portanto, acho que há uma mistura das duas vertentes. E sim, depende, tal como a Sandra disse, depende muito até do próprio momento. Pode estar mais virado para uma abordagem mais intimista ou para uma abordagem mais social, digamos assim, social, política, interventiva. Claro que sim. Não tem necessariamente de se distinguir. De fazer uma escolha, não é? Mas compreendo a pergunta, porque há autores que, de facto, não só na poesia, mas agora falando em concreto da poesia, de facto, seguem muito mais uma linha do que outra, e isso reflete no seu trabalho. Claro, felizmente como leitores temos que fazer menos escolhas do que como tradutores. Penso que vocês concordam com esta ideia. E queria voltar um pouco a esta questão da tradução, do trabalho de tradução. É uma trivialidade dizer-se que existem tantas traduções quantos tradutores do mesmo poema, não é? Muitas vezes faz este exercício de o mesmo poema na língua original e em 3 versões de uma segunda língua, de uma língua de chegada, seriam 3 poemas diferentes. No género da poesia, gostava que vocês falassem um pouco sobre isto. Já aludimos a esta ideia no início da conversa. No género da poesia, o tradutor é, de facto, um recriador muito mais do que na prosa, do que num romance. João, podes se calhar... Sim. Sim, aliás, já aludimos um pouco a esta questão. Sim, eu creio que sim. Devido àquelas questões que eu já anteriormente referi, é muito difícil transpor um poema de uma língua para outra, seja qual for, mas acho que há essa total recriação. Por exemplo, no caso do teu trabalho com as línguas escandinavas, pela tão grande diferença que existe em relação ao português, quando te deparas com a escolha de respeitar mais o original ou preferir simplificando muito, não é? Preferir que soe melhor na língua de chegada, o que é que tu escolhes? Eu sei que depende muito dos casos, não é? Evidentemente depende muito dos casos. É o dilema do tradutor, mas sim, não, em poesia opto por
aquilo que soa melhor. Que respeite, obviamente, a ideia ou a noção do autor. Em prosa, obviamente que isto é mais linear, consigo... também depende muito do tipo de livro. Há livros mais experimentais, menos experimentais, mais clássicos, uma narrativa mais linear, e dentro dos subgéneros há uns que são mais... É aquilo, não há muita volta a dar. Agora, na poesia, sim, mais facilmente posso sacrificar uma tradução mais ou menos literal pela sonoridade, sim. Porque eu tenho a noção que o poema vai viver muito disso. Se eu estiver a passar para uma pessoa para o sueco e me limitar àqueles jogos de palavras a traduzir diretamente para o sueco, sei que ele não vai ter o mesmo gozo de leitura, não vai provocar o mesmo prazer ao leitor. E nesse caso, mais facilmente, eu até gosto de manter-me o mais fiel sempre possível, essa é a minha prática, acho que qualquer tradutor, e a Sandra sabe disso, mas mais fiel possível ao original. Agora, na poesia, isso é um dos motivos que a torna de facto mais difícil traduzir, é que por vezes temos de escolher, não é? E daí que tenhas falado da questão de que diferentes autores vão dar poemas muito diferentes traduzidos. Aqui há uns anos, quando saiu, nós não temos muitos nórdicos traduzidos em português, em poesia não temos muitos. E quando foi prémio Nobel, o Thomas Transtörmer, e há uma edição em português, e eu na altura, não foi o que eu traduzi, mas na altura eu traduzi 1 ou 2 poemas, até antes de sair a edição portuguesa, por recriação, alguns colegas pediram, já não sei ao certo. E depois comparei com o meu colega e, de facto, é muito diferente. Agora não tenho aqui os poemas para comparar, mas é muito diferente, sim. Muito diferente. Sandra, tu dirias, também trabalhando com línguas muito distintas, não é? Eu vou fazer também aqui uma distinção um bocadinho tosca, que é um vocabulário mais europeu, uma sonoridade mais europeia, e depois tentares verter isso para uma sintaxe, uma sonoridade mais africana, com toda uma riqueza vocabular, rítmica, muito, muito distintas. Como é que é esse trabalho? Que recriação é esta, não é? Depois o resultado desvirtua um certo europeísmo que possa existir, ou não, ou ele mantém-se? Olha, eu acho que é assim, eu faço as traduções principalmente em poesia, eu sou muito, nesse caso sou intimista na tradução, no sentido, eu faço a minha interpretação e vejo como sinto o poema. E da forma como sinto, também faço depois a escolha das palavras que vou usar em português. E é engraçado que eu fiz este exercício nos 2 caminhos, porque já traduzi poetas moçambicanos de português para inglês, e já traduzido poemas de inglês para português e também do italiano para português, e é completamente diferente. Eu sinto muito mais à vontade em transformar esta perspectiva ocidental e convertê-la em mais moçambicana do que o contrário, porque, como disse o João, existem aqui palavras que o nosso vocabulário em português, ou a língua portuguesa em si, é muito mais complexa do que as línguas germânicas, ou até que algumas línguas românicas, porque a gente pode pensar que, mas o italiano é uma língua românica, portanto vai ter muita superposição com português, portanto a tradução pode ser muito mais fácil, mas não é o caso. E eu penso que sim, existe um exercício de recriação enorme que eu adoro, e eu penso que eu sou tão dona daquele poema na língua de chegada quanto o poeta que eu traduzi, porque eu acho que não se consegue depois distinguir quem escreveu o quê por causa das escolhas que são feitas neste processo de tradução. E depois é assim, a língua moçambicana é lindíssima, e depois nós temos as línguas banto que influenciam a forma como nós vamos contar e cantar, até a forma como nós dizemos esta poesia.
E então, sim, são dois textos distintos. Acredito que se um colega meu fizesse uma tradução, certamente seria diferente, porque eu acho que nós colocamos aquilo que são as nossas vivências, colocamos muito de nós, que às vezes eu não tenho coragem de publicar um texto traduzido, porque penso que estou ali completamente nua e eu queria um bocadinho de mais privacidade, de manter aquilo que é a minha essência privada. Muito bem. Então, o repto final para esta nossa conversa era que cada um de nós lesse alguns poemas, previamente escolhidos, claro. Eu acho que ainda temos tempo, não temos muito tempo, temos um bocadinho menos tempo do que estava previsto por mim, mas ainda temos tempo para isso. Eu, se calhar, pedia ao João Reis para começar, depois passaria à Sandra e depois eu também gostava de ler um ou dois poemas conforme o tempo. João. Eu vou ler um poema de Ulla Hahn, uma alemã, traduzida por João Barrento. E eu também escolhi este poema, em parte porque gosto da Ulla Hahn e porque acho que o João Barrento é um ótimo tradutor de poesia, neste caso do alemão. Acho que é talvez um dos melhores em português de Portugal. Muito bem, vamos a isso. Ok, sem perder mais tempo, vamos a isso. Canção de graças. Canção de graças. Estou-te grata por não me protegeres, por não te ter quando te preciso, por não seres firmamento para a ursa menor, nem bengala e bastão para me defenderes. Por cada pontapé te estou agradecida, que me faz avançar para mim, no meu caminho. Tenho que o andar só. Estou-te grata. Facilitas-me a vida. Estou-te grata pela tua cara linda, que para mim é tudo e nada mais, e também por não ter que agradecer-te, senão este poema e alguns outros ainda. Um pequeno poema. Obrigada. Sandra. Eu vou ler Raymond Antrobus, na sua antologia de estreia, A Perseverança. Poema intitulado Caro Mundo Ouvinte, segundando da Ness Smith. Deixei a Terra em busca de órbitas mais sonantes, de um sistema solar onde o espaço entre uma estrela e um planeta não seja vago. Deixei uma barba branca de barulho no meu lugar e muitos de vocês não notarão a diferença. Na verdade, temos o mesmo volume. Todos nós eventualmente desvanecemos. Deixei a terra em busca de um Deus audível. Não me fio no som do vosso. Vocês não reconheceriam a aleluia de minha avó cantado em sinais. Vocês a teriam obrigado a ficar de braços cruzados, arreguada na boca, como que a medir a distância entre ela e o sagrado. Devolvo-vos o vosso Deus. Canta bem, mas muito baixinho. Muito obrigada, Sandra. Eu escolhi dois poemas de dois poetas portugueses que são também dois grandes tradutores. São dois poemas curtos, eu vou ler os dois, porque de alguma forma eu acho que eles também funcionam numa espécie de equipa, uma equipa um pouco subversa em relação à linguagem. É um poema da Regina Guimarães, do livro Antes de Mais e Depois de Tudo. O título é Mancas as Palavras. Ditas deixam de ser úteis, escritas deixam de ser verdade, porque a morte não se partilha, embora muitos a vistam como roupa amarrotada. Às direitas a palavra irreverente, às avessas é a palavra piedade. A linha onde escreves, esticada entre o mais fundo da garganta e o mais baixo do ventre, escreves, logo perdes, o refúgio dos teus pensamentos. Por ela passas a ser aquele que não tem queda para nada. Nem danças na corda bamba, nem cospes na sopa fria, nem na fonte, nem na ferida, dizendo que é paixão arrefecida. E depois, um poema do Daniel Jonas, do seu primeiro livro publicado, Os Fantasmas Inclinos, que diz assim: O meu poema teve um esgotamento nervoso. Já não suporta mais as palavras. Diz às palavras: Palavras, ide embora, e de procurar outro poema onde habitar. O meu poema tem destas coisas, de vez em quando.
Posso vê-lo ali distendido, em cama de linho muito branco, sem perspectivas ou desejo, quedando-se num silêncio pálido, como um poema clorótico. Pergunto-lhe, posso fazer alguma coisa por ti? Mas apenas me fixa o olhar, fica ali a fitar-me, de olhos vazios e boca seca. Então, eu acho que esta nossa conversa foi breve para o tanto que haveria para falar, mas dá bem conta de quão diverso e quão enriquecedor pode ser o diálogo entre as poesias de vários continentes, o trabalho de tradução que se pode fazer sobre ela, como é que esse trabalho pode ser feito, um bocadinho por tentativa e erro também, muitas vezes, não é? E de alguma forma também falámos aqui sobre algumas das nossas referências, dos nossos métodos de trabalho, dos vossos, melhor dizendo. Acho que ficámos todos um pouco mais elucidados quanto às dificuldades que existem e de alguma maneira creio que todos concordamos que o trabalho na poesia, na tradução, na edição de poesia, o trabalho literário que se faz, pode ter uma amplitude muito maior se estas pontes e estes diálogos forem estabelecidos e se formos conversando sobre isto assim, desta forma. Muito obrigada, João Reis, Sandra Tamel. Creio que podemos ficar por aqui. Obrigado.